Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Manuel Bonfim e estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. A leitura de hoje é no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, do 1 ao 5, que diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Meu querido, minha querida, essa expressão, essa história que o Senhor nos traz aqui nesse Evangelho, ela nos traz um ensinamento muito interessante, muito bonito sobre o arrependimento, tá certo? Eu quero frisar os versículos 3 e 5, que diz assim, ó: Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O 5, não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O Senhor, Ele trouxe aqui dois exemplos, dois casos, para mostrar a necessidade do arrependimento. Essa expressão que ele usou aqui no versículo 3 e 5, olha, não vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Esse perecereis aqui foi o mesmo perecereis usado lá em João 3,16, quando o Senhor falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o perecer aqui, meu querido e minha querida, é o oposto de ter vida eterna, tá certo? Então, seria a mesma coisa de ter morte eterna, tá certo? Então, o Senhor, ele nivela todas as pessoas aqui debaixo do arrependimento. Ou seja, para Deus há um nivelamento para todas as pessoas da terra, onde esse nivelamento chama-se arrependimento. Isto é, todos nós precisamos nos arrepender para alcançarmos o que o Senhor prometeu aos que o seguem, que é a vida eterna, que é a salvação. Meus queridos, nós vemos entre nós diferentes níveis de pecados. Ou seja, nós achamos que as pessoas que cometem tais pecados ou que cometem determinados pecados são piores do que outros que cometem talvez menos pecados, tá certo? Mas diante de Deus não existe níveis diferentes. Para Deus o nivelamento é o mesmo, ou seja, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, para Deus, tanto faz um assassino como uma pessoa que mente. Para Deus, os dois estão no mesmo nível, tá certo? Para Deus, tanto faz um estuprador como um religioso que não é convertido. Todos, de igual modo, perecereis, se não vos arrependerdes. Então, eu não quero aqui discutir níveis de punição para o pecado. Não é essa a minha intenção. A intenção aqui é mostrar a oportunidade perdida da pessoa por não ter se arrependido e buscado a salvação em Cristo Jesus. Tá certo? Todos de igual modo perecereis. Foi o que o Senhor falou. Marcos 1 e 15. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a Bíblia ela é muito taxativa na questão de arrependimento. Tá certo? É necessário que haja o arrependimento para que nós possamos ter de Deus nossos pecados perdoados. Tá certo? Arrepender aqui, meu querido, nessas palavras que eu acabei de ler, no original é metanoia. Essa expressão aqui é mudar de ideia para melhor.
tá certo? Ou seja, não é somente esquecer o pecado, tá certo? Mas é mudar as atitudes e os sentimentos em relação àquele pecado. Tá certo? Então o Senhor, Ele quer que nós mudemos as nossas atitudes, mudemos nossos sentimentos com relação a um pecado. E não somente nos arrepender por ter cometido tal delito, mas ter em nosso íntimo a sensação, o desejo, a vontade de não mais voltar a cometer aquele pecado. Tá certo? Então, arrependimento significa perdão de pecados. Isaías 1,18 diz assim. Eu vou ler nessa versão aqui, que é a versão NVI, que ela explica muito bem, ó. Isaías 1,18 diz assim, ó. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Então, o Senhor está dizendo aqui, meu querido, minha querida, que é necessário que haja um arrependimento, é necessário que haja um diálogo com o Senhor de arrependimento para que o Senhor possa vir e perdoar os teus, os meus, os nossos pecados, tá bom? Então, Deus, meu querido, minha querida, Ele não quer saber de boas ações para ter seus pecados perdoados. Não. As boas ações são consequências de uma vida que anda nos pés de Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos andar em conformidade com a vontade de Deus, para que não venhamos cumprir os desejos do pecado, tá certo? Então, o que o Senhor quer é que nós andemos conforme a sua palavra, e não apenas com boas ações. Tá certo? Mas conforme a sua palavra. As boas ações, elas são consequências de quem anda nos pés do Senhor, quem anda agradando ao Senhor, quem anda buscando servir ao Senhor, tá certo? Isso é consequência de quem anda com o Senhor, tá bom? Então, meu querido, minha querida, façamos como um dos ladrões da cruz do Calvário, tá certo? Olhemos para Jesus, arrependido de nossos pecados, e digamos para Ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, tá certo? Precisamos nos arrepender, precisamos fugir da morte eterna, precisamos recorrermos aos pés do Senhor para que Ele possa nos salvar, tá certo? Atos 2,38 diz assim, ó. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ainda em Atos 3,19 diz assim, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Meu querido, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai Ele enquanto está perto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Arrependamos-nos de nossos pecados, arrependa-se dos seus pecados, porque somente assim Jesus Cristo poderá entrar no teu coração e fazer guarida e te levar para o reino celestial por toda a eternidade, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com seus contatos, tá bom? Comente alguma coisa, tá certo? Curta, tá bom? E o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus. Tchau.